Olá, muito bem-vindas, bem-vindos todas e todas. Este é o podcast Educação em Sociedade. Ele é dirigido a mães, pais, famílias, educadores da nossa comunidade. O tema desse terceiro episódio é uma questão de dignidade humana, a inclusão. Muito se tem discutido sobre a inclusão, mas como a Curumim, enquanto agente da educação na cidade de Campinas, interior de São Paulo, pensa e atua diante da inclusão social? Nada mais justo e urgente que a sociedade repense a sua própria história no sentido de reparar o jeito de agir com grupos ou indivíduos diferentes. Afinal, diferença é riqueza, a diferença é diversidade. A humanidade é mais rica quando reconhece a si própria como a união de forças às diferenças. Este é também um dos principais desafios da instituição escolar. A escola, como toda a sociedade, tem o trabalho de superar seus mecanismos de exclusão. O modelo da escola atual é um modelo de exclusão. Isso tem a ver com a própria origem, suas raízes históricas. Daí a pergunta que este episódio do podcast Educação em Sociedade deseja responder: como praticar a educação inclusiva no mundo cuja regra é a exclusão? A Curumim, desde a fundação, em 1978, realiza a inclusão. 10 anos antes da atual Constituição brasileira garantir ao deficiente o acesso ao sistema escolar. Isso tem a ver com o pensamento do educador Freinet. Para Freinet, não há o que incluir no mundo no qual a regra é a diferença. Ninguém é igual a ninguém e, de perto, ninguém é normal. Em 2014, a diretora pedagógica da Curumim, Gláucia Ferreira, se debruça sobre o tema inclusão, tendo como objeto da sua tese de doutorado na Faculdade de Educação da Unicamp. O método da pesquisa utilizado pela doutora, hoje aqui com a gente, foi o da investigação narrativa, que coloca a Curumim no centro do estudo. O título da tese: De Portas Abertas à Vida e à Diferença, a Pedagogia Freinet e a Inclusão. Diante da riqueza de informação e experiência da Curumim sobre o tema inclusão, o podcast Educação e Sociedade divide o episódio em duas partes, que serão exibidos em períodos diferentes. Fiquem atentos e não perca nenhum deles. Na primeira parte, vamos compreender a exclusão como padrão no modelo escolar de hoje e a emergência de transformar esta realidade. Na segunda parte do podcast, vamos falar das práticas e dos resultados da Curumim, uma experiência de inclusão de quase 50 anos na comunidade de Campinas, interior de São Paulo. Vamos lá? As raízes históricas da Escola da Exclusão. Eu e a Glaucia de Mello, para quem ainda não conhece, a diretora pedagógica da Curumim e doutora pela Faculdade de Educação da Unicamp, vamos tocar com você esse bate-papo sobre a exclusão aqui do podcast Educação em Sociedade. Inicialmente, Glaucia, eu queria agradecer em nome de toda a comunidade Curumim e Campinas pela contribuição e participação nessa realidade social da inclusão na cidade de Campinas. Né? E eu queria começar logo falando sobre um pouco da sua tese, do pouco que li sobre a sua tese. Né? A gente vê que a escola de hoje parece ter sido forjada para ser um modelo excludente. Né? E se eu estiver enganado, Glaucio, por favor, me corrija. Mas o que vejo é o professor diante do quadro negro, da lousa digital, né? Seguindo uma apostila e fazendo o aluno memorizar toda a informação. Tudo dirigido para aquela criança considerada que é normal. Né? Ou seja, uma linha de montagem mesmo. Tudo que foge, que sai dessa caixa, está errado, não é o certo. E no seu trabalho, você analisa a origem deste padrão. Eu gostaria que você dividisse, que você contasse para a gente um pouco onde surge essa escola, né? E explicar para a gente também o quão necessário é mudar esse modelo de escola para ter uma sociedade melhor. Bom dia, Lupe. Bom dia a quem estiver nos assistindo. É uma alegria,
uma coisa muito gostosa, muito boa poder estar aqui conversando, explicando um pouco desse meu trabalho, dessa minha experiência profissional, e com a esperança de contribuir com a educação inclusiva para quem tem vontade de praticar uma educação verdadeiramente inclusiva. Olha, Lupe, eu comecei lá há tantos anos, né, esse trabalho na Escola Curumim, conhecendo a pedagogia Freni, e ao longo desse tempo, primeiro eu fiz um mestrado contando a história da própria escola Curumim, tive como orientadora a Corinta, também Vanderlei Geraldi ajudou muito nas análises naquele tempo, porque a escola Curumim já se apresentava como uma escola diferenciada, com um modelo inovador de educação na cidade de Campinas. E depois segui mais muitos anos, depois voltei para a universidade para fazer esse doutorado. E aí a pergunta que foi se delineando mais fortemente para mim foi exatamente essa. Por que é tão difícil mudar a escola? A escola que a gente vê por aí, que já está sob uma legislação inclusiva, mas que é ainda essa escola, essa instituição escolar, que é ainda muito semelhante ao que era há muitos anos atrás, parece não ter mudado. E tem, então, né, nessas minhas inquietações, nesse caminho, essa pergunta: por que é tão difícil mudar a escola? É claro que por trás dessa pergunta tinha essa ideia. Por que é tão difícil mudar a escola? E um sentimento de que é muito necessário mudar a escola. Né? Porque que ninguém pergunta por que é tão difícil mudar se não está interessado em mudar. Sim. Bom, então eu fui procurar aí, né, entender como é que se formou essa instituição, escola. E entendendo que para que se constituísse socialmente essa instituição, algumas forças foram determinantes. Primeiro foi a questão do surgimento da noção de infância, porque antes a sociedade nem sequer tinha essa visão de que a infância deveria ser uma etapa da vida separada e com um tratamento diferenciado do mundo adulto. Um outro fator, um outro pilar aí nesse processo de escolarização é o próprio surgimento do pensamento científico moderno, que vai trazer, então, essa construção, esse desenvolvimento de uma produção de conhecimentos muito ampla e que fica determinante que a sociedade receba esses conhecimentos. E a instituição escola, então, fica dedicada a isso. E um terceiro pilar ou fator é o próprio desenvolvimento do capitalismo industrial, que também vai necessitar de cidadãos que tenham algum tipo de conhecimento para que se possa minimamente viver em sociedade. Tudo isso é determinado, Lupe, por numa sociedade que tem as suas visões de mundo, a sua compreensão de mundo. Então, não há, na minha tese, nenhum julgamento. Há muito mais essa pergunta: como é que a escola se formou? E a minha constatação ali é de que essa escola vai se formando dentro de um modelo da reprodução
de conhecimentos. Tanto em relação, por exemplo, à importância que a igreja teve em todo esse processo, como o pensamento racional, né, o mundo da ciência se desenvolvendo e a importância que isso teve para a formação dessa instituição, como o capitalismo. Tudo isso forjou uma escola da repetição, da reprodução. Coloca-se. Então, vamos entender agora, chegar na sala de aula. Que sala de aula é essa que se formou ao longo da história? É uma sala de aula que você põe bastante aluno lá dentro. Por quê? Porque é mais barato, é mais econômico. Porque você bota todos juntos e eles, como rebanho, deverão obedecer e reproduzir e repetir aquilo que o mestre ensina. A gente tem grandes expoentes na história da escolarização. Comênios, por exemplo, né? Um grande educador que propõe esse modelo, né, de uma aula era o professor Sol. Ele chega, ele ilumina, ele fala, e os alunos repetem. Bem, isso vai trazer, então, essa formatação dessa escola, dessa sala de aula, em que você vai ter a repetição como ênfase principal. E nesse modelo, algumas coisas vão ser eixos fundamentais. Então, olha, eu gosto de falar de uma coisa assim. A sala de aula de uma professora que chega tranquila, numa bela segunda-feira de manhã, põe na lousa todo um conjunto de informações. Antigamente a gente chamava de ponto. Não sei se ainda chama de ponto, mas está lá a aula expositiva dada e os alunos têm que copiar aquilo, têm que repetir ou responder questionários e tal. Então, ela pode até, de manhãzinha, no início da aula, fazer para as crianças um discurso muito simpático sobre a importância da cooperação. Crianças, vamos cooperar, né? Sejamos todos amigos, cooperativos e tal. Mas ela, com a sua prática, ela imediatamente, ao escrever na lousa todo aquele ponto e mandar eles copiarem, ela bota esses alunos apostando corrida. Então, embora ela pregue a cooperação, eu estou fazendo uma brincadeira, é claro, com uma professora caricatural. Ela pede cooperação e pratica a competição. Põe na prática a competição, porque todos eles vão ver quem é que termina primeiro de copiar isso aqui. Porque esse é um método que vem sendo reproduzido você fala do comecinho há séculos. Há séculos, digamos, há séculos. Comênios é de quando? O Comênios é lá 1640, 50, nesses meados aí é que ele vai fazer uma proposição de uma opção de coisa, inclusive da primeira cartilha, o primeiro livro didático da história, eu acredito que seja do Comênios. Então, aí você tem essa reprodução ao longo do tempo, e eles criam um padrão para criar uma norma para criar uma criança padrão, né? Não é isso? É isso. Eu acho, uma coisa que eu estava pensando hoje cedo, falei, nossa, vamos conversar lá com o Lupe, e eu acho que a gente não cita isso, a gente tem que repetir muitas vezes, Lupe. A sala de aula é um lugar complexo. Eu acho que as pessoas às vezes esquecem, especialmente quem está de fora um pouco da sala de aula, não
não realiza, sabe? Não cai a ficha da complexidade que é você colocar. Eu vou falar sempre 25 alunos, porque 25 era a luta do Freinet. Mas a gente sabe que se coloca 30, 35, 40 alunos, 40 crianças, ou jovens, ou adolescentes, com um professor, para fazer alguma coisa pré-determinada. E não se leva em conta a complexidade do que isso é, do que isso significa. Então, o modelo padronizado atual, que é esse, põe um monte de crianças dentro da sala de aula e dá o conteúdo, informa, e depois pede que essas crianças reproduzam esse conhecimento dado, esse conteúdo dado. Esse é um modelo que não leva em consideração a complexidade do que é esse lugar, sala de aula. Então, eu acho que um primeiro ponto para a gente pensar uma educação inclusiva é recuperar essa ideia. Espera aí, pessoal. Aqui nós criamos um ambiente muito complexo, porque não, eu vou voltar a falar em 25 crianças, não tem 25 crianças normais. Não tem nenhum professor normal, graças a Deus. Todos diferentes, todos diferentes. Todos diferentes, todos com suas personalidades, com suas experiências, suas emoções, seus saberes. Isso requer, no mínimo, um olhar atento, uma análise mais aprofundada para o que é esse lugar. Voltando lá no exemplo da professora, esse exemplo ele é bom porque ele não existe. Pensa bem, existe, eu devo estar falando aqui, as pessoas que estão nos assistindo, professoras, professores, já devem ter me respondido assim, não, mas isso aí não existe. Essa professora que chega na sala de aula, faz o discurso de cooperação, bota o ponto e todo mundo começa a copiar. As pessoas já falaram aqui, de certo, ao ver esse vídeo, já falaram, não existe. É porque não existe mesmo. Isso é só uma caricatura, só para a gente realçar que a gente precisa olhar para essa sala de aula como esse lugar de complexidade. Esse modelo que é assim, né? O teórico aí, a professora chega lá e dá a sua aula, os alunos aprendem, depois ela dá a prova e eles reproduzem. Esse modelo ele é complexo e cheio de outras variáveis, outras nuances, outras coisas. Considerá-lo simples é mais um aspecto dessa construção social da instituição escolar que quis baratear esse processo de formação das novas gerações. Aí, pegando um gancho nessa professora e a sua sala de 25, eu já vi coisas quer dizer, é tão reprodução da regra, né? Que eu já vi professora dizer assim, olha, eu tenho 22 normais, crianças normais e 3 inclusivos. De inclusão. De inclusão, quer dizer, já nessa forma de expressar qual é a descrição da sala dela, ela já está criando a exclusão logo de cara, quer dizer, no modelo, na forma como ela enxerga. Né? Às vezes você tem até uma coisa assim, por exemplo, as professoras de alfabetização, aquelas mais experientes, que já no começo do ano falam, fulano não vai passar, fulano não vai.
Então, né, esse modelo mesmo, exatamente isso. Ela já classificou, categorizou, já botou nas caixinhas lá os seus alunos, e aí vai ficar difícil ela construir uma relação. Aí eu queria entrar nisso, nessa coisa de que quando uma professora, um professor, quando a gente entra na sala de aula, a gente está entrando num lugar de complexidade em que a gente também entra com a nossa personalidade e a gente precisa entrar com essa disposição de construir relação. Tem uma coisa que eu falo sempre para as pessoas nas formações que eu dou, que assim, educação é relação. Educação, sabe, não é repetição de conteúdo, não é transmissão de conhecimento, embora também seja, mas ela é principalmente relação. É a relação que se estabelece ali naquele espaço complexo entre a professora e as suas crianças, os seus alunos e alunas, os alunos entre si. Então, uma relação professor-alunos, relação alunos-alunos, relação professora e crianças com o conhecimento. É uma tríade. Então, isso é de uma enorme complexidade, e quando ela já taxa no começo da conversa, tenho 23 normais e 2 de inclusão, ela realmente já está criando, né, uma distinção, uma discriminação, algo. Então, aí, olha, você toca, Lupe, num ponto muito importante, porque quando a gente conversa de uma sala inclusiva, às vezes as pessoas pensam assim, olha, eu sou uma professora inclusiva, eu preparo material diferenciado para meus alunos que não estão no mesmo nível dos outros. Ótimo, é muito bom, é legal, mas não é tudo. Isso não é inclusão. Isso ainda é uma etapa, vamos dizer assim, um processo para chegar a uma inclusão. Na nossa concepção frenetiana, a ideia é que você tem diferentes materiais, você tem fichas, livros, outras coisas para as crianças poderem trabalhar. Então, você não precisa dar o ponto para a turma toda e dar 2 atividadezinhas diferenciadas para aqueles 2 de inclusão. Não é assim que funciona. Quando você leva em consideração a complexidade da sala de aula, você organiza um espaço de trabalho para que todos os diferentes ritmos nessa sala de aula possam ser respeitados. Eu lembro de um comentário seu, né? Lupe, quando você chega numa sala frenê, você entra, parece que está tudo uma bagunça, né? Todo mundo, parece que está tudo desorganizado, e você tem uma vontade de colocar tudo certinho nas caixinhas. Tudo. Agora, pensa um pouquinho, o que se passa na cabeça daquela criança que está numa escola padrão, onde a exclusão é o ponto de referência dessa escola, né? Como é que está a cabeça dela ao ver o professor passando do ponto, né? Acho que isso é muito interessante também. Acho que você poderia explorar isso, porque eu fiquei encantado quando você comentou sobre esse assunto. Quer dizer, a hora que aquilo não tem nada de desorganizado ali, na verdade, está tudo muito mais organizado do que no outro caso, né? Isso, é exato, é isso que eu acho que a gente esquece de ver. Que quando você pensa, você olha uma sala que está todo mundo
copiando o ponto, que é o ensino simultâneo, né? Todo mundo fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, você tem uma falsa ilusão, uma falsa sensação de que, olha, está tudo quietinho, tudo belezinha, copiando o ponto. E daí, quando você vai olhar o que cada criança está pensando, onde vai a imaginação, a cabeça de cada um ali, você vai encontrar uma distância enorme daquele conteúdo que está sendo exposto ali na lousa, e é uma repetição mecânica. E aí você, às vezes, até tem, por exemplo, essa coisa que é muito forte, um fenômeno muito importante, que é a do analfabeto funcional. Porque as crianças sabem ler e escrever sem entender. É aquilo que você já colocou também, que é esse tipo de educação de sala de aula, ela não consegue ser significativa para a criança. Ela não consegue fazer ela pensar, né? Isso. Porque aí você já está levando para o lado bom da coisa, você já está buscando, né? Que a saída de vamos energia. sair dessa sala que ela chega a ser aversiva. Às vezes ela chega a ser aversiva. Na maior parte dos casos, ela é entediante e os alunos ali aprendem que o tédio é a regra e pronto. E eu repito ali, e assim que eu me... Na minha tese, eu conto até uma piada logo no começo, que é a história do Joãozinho, que estava louco para ir para a escola. Né? Fala, não, quero ir para a escola e tal. Aí ele vai, e quando chega no final do dia, o avôzinho dele vai buscá-lo e fala, e aí, Joãozinho, você gostou da escola? Ele para, muito sério, fica pensando, fala, eu gostei do recreio. E aí, ainda acrescenta para o avô, acho que eu vou gostar das férias. É ótima essa piada, porque aquela sala que eu acabei de descrever e que todo o staff burocrático dos órgãos de educação, que inclusive as famílias e a sociedade olha para ela e pensa que ela está ótima, porque ela está super organizadinha, todo mundo ali quietinho. Na verdade, ela está cheia de crianças esperando o recreio, esperando as férias. Então, no mínimo, ali há um desperdício de energia da curiosidade, energia da aprendizagem, energia do crescimento que essas crianças poderiam manifestar, mas não podem. É uma desconexão entre aquilo que se quer, né? Tem total, né, desconexão. Nossa, e a gente está falando, retomando, né? Está falando de séculos que isso se repete de uma maneira com a lousa digital, talvez, mas as coisas se repetem ao longo de todo esse tempo. Por que é tão difícil entender que isso não é bom, né? Como isso é improdutivo para uma criança enxergar o mundo, desvelar a vida, né? E a mudança é tão complexa, tão difícil de acontecer. Onde está esse nó? Olha, Lupe, é uma pergunta muito complexa, que é a mesma que eu fiz no meu doutorado, e é claro que eu trouxe algum esboço de respostas possíveis, ainda que provisórias, mas a sociedade, a escola, ela é o produto das forças sociais atuantes num determinado momento histórico. A escola, quando falam, vamos melhorar a educação para mudar o Brasil e fazer tudo acontecer, a gente precisa saber que a escola ela vem atrás da sociedade,
quem muda, assim, né? Nós, como adultos, temos o nosso papel cidadão e nós devemos atuar para modificar as leis, para melhorar salário mínimo, para melhorar a vida, para dar igualdade para todo mundo. E quanto mais a sociedade tem ganhos e progressos na sua forma de organização, também melhores chances a escola, que será fruto dessa nova sociedade, a escola terá de ser uma escola mais progressista, uma escola mais humanitária, mais solidária, cooperativa e tudo isso. Então, a resposta, por que é tão difícil mudar essa escola, também passa por entender que a sociedade precisa buscar suas mudanças. Nós, enquanto cidadãos, cidadãs, temos que fazer as nossas lutas por uma sociedade melhor e que também vai trazer uma educação melhor para as nossas novas gerações, né? Então, Nós falamos muito a sociedade nos últimos anos, fala-se muito de inclusão, aliás, virou lei, né? Está na letra da lei que a criança tem o direito, né, de ir para a escola, né? Mas o que mudou nisso? Quer dizer, a sociedade, ela, de certa forma, nos últimos anos, ela passou a olhar a diferença de uma maneira diferente. É exatamente isso, Lupe. A sociedade começou a questionar alguns padrões que nós tínhamos. Por exemplo, só para pensar alguma coisa aqui da nossa conversa, até os anos 50, quer dizer, os anos 60 trazem, por exemplo, uma juventude, os hippies e também os jovens revolucionários e tal, e as pessoas querendo mais inclusão, no fundo, né? Lutando contra ditaduras, lutando contra opressões, contra autoritarismos. Quem mudou primeiro foi a sociedade, que começou a difundir um discurso de que nós somos todos cidadãos de direito. E é isso que foi permitindo que a educação, a escola, também fosse se pautando por uma legislação inclusiva. Entendeu? Eu acho que é um processo. A sociedade vai se modificando, vai avançando no processo histórico e a educação vem logo atrás, de preferência logo atrás, bem juntinho com essas conquistas da sociedade. O problema da nossa escola é que ela fica bem longinho, né, dessas conquistas da sociedade. Ela fica lá atrás, demora, né, aquele elefante branco, aquela coisa demorada de mudar. A escola precisa ser mais ágil, ela precisa mudar. Então, ela é difícil mudar e não é difícil porque ela tem toda essa carga de que sempre foi assim, então é assim que deve continuar sendo, e eu continuo com o meu modelito. Eu sou inclusiva porque eu tenho 25 alunos, eu tenho 23 mais 2, e eu faço adaptações para esses 2. Ainda não me caiu a ficha de que eu preciso mudar essa sala de aula, que é entediante, que é repetitiva, e eu preciso fazer da minha sala de aula um lugar onde as crianças possam perguntar e buscar as suas respostas. Pesquisar, onde não seja mais o império da memória, sabe? Sim. Vamos decorar
para poder devolver a famosa educação bancária, absorver tudo que o professor entrega e depois devolver na prova para ele, e daí ele me dá a nota e aquela coisa toda que a gente já andou falando por aí. Sim. Não, a gente tem que lembrar que para que uma criança e um adolescente, ele ao ter perguntas e aprender a pensar é aprender pensando. Então, por exemplo, a criança quer saber alguma coisa, primeiro ela formula uma hipótese. Eu não sei se a gente tem tempo aqui, Lupe, eu vou tentar ser breve, porque eu acho que esse é uma via que a gente entra. Eu estou falando de inclusão, mas eu estou falando também de uma educação que exercita a nossa capacidade pensante. Eu acho que tem tudo a ver você colocar isso. Por que eu acho? A forma de pensar diferente entre as pessoas, e isso é possível, isso acontece tudo. Os processos cognitivos não são iguais na mesma cabeça de ninguém, né? Uhum. Faz com que alguns estejam dentro daquilo que é aceitável, daquilo que é padrão, daquilo que é norma. Outros não. Então, eles criaram um mecanismo de qualificar e estabelecer o que não é. E isso que você está tocando, quer dizer, ele é fundamental, até porque acho que isso tem tudo a ver com a questão que estava engatilhada aqui, que é o Freinet. O Freinet, a regra é ser diferente. Eu acho que isso que você está colocando está aliado, está amarrado com essa tônica, né, da inclusão. Isso. Exatamente. O Freinet, ele entra exatamente quando traz para a gente essa ideia. Não, vamos aproveitar aquilo que as crianças trazem. E são elas, então, que passam. No tempo do Freinet não se usava essa palavra, mas agora se usa, e eu acho que cabe, de alguma forma, protagonista. A criança protagonista. O Freinet já falava disso com outras palavras há muito tempo. Essa ideia de que eu sou um sujeito, agente do meu processo de crescimento e de desenvolvimento. E que eu vou produzir bastante quanto mais eu possa, aquilo que eu falei, pensar. Aprender pensando, aprender a pensar pensando. Glaucia, então, nós estamos diante de uma grande dificuldade, porque nós estamos há séculos tentando e fazendo a mesma coisa. E a gente não consegue, patina a patina, apesar de saber qual é a alternativa, para nós, Curumim, comunidade que está muito clara, que é o Freinet, isso, o pensamento, isso, a filosofia de trabalho mesmo, né? A pedagogia Freinet. E há essa dificuldade. Estou enganado, Glaucia? Então, eu acho, Lupe, que a pergunta na minha tese era essa mesmo, porque é tão difícil mudar a escola. E eu acho que uma das reflexões que eu fui fazendo nesse processo, uma compreensão a qual eu fui chegando, é a de que, na verdade, o tradicional parece fácil. Tinha um professor meu, o Vanderlei Geraldi, que ele dizia que o professor está acostumado com as rotinas repousantes. Aquela ideia de que ele chega, ele dá o ponto, os alunos copiam e tudo fica bem, e assim toca a vida e depois aposenta e acabou-se. E, na verdade, a gente precisa reconhecer que essas rotinas repousantes não existem.
uma sala de aula assim tradicional, que parece fácil, a verdade é que ela é muito, muito, muito difícil, diga-se, né? A prova disso é a quantidade de estresse, burnout, sofrimento que essa profissão enfrenta. Então, o tradicional parece fácil, parece que é isso o que tem que ser feito, mas esse modelo ele é estressante justamente porque essa professora, esse professor estão trabalhando contra o aluno. Não é contra, mas é com uma preocupação de impor ao aluno alguma coisa. E seria tão mais fácil, né? Será muito mais fácil quando nós, como professores todos, formos capazes de reconhecer que é preciso trabalhar em cooperação com o aluno. É bonito demais, você trabalha em cooperação com ele, você ouve a fala dele, você identifica os interesses dele e você traz esses interesses para um modelo transdisciplinar de produção de conhecimentos, projetos, aula rica, vida na sala de aula. Eu acho que parece difícil mudar a escola, mas à medida em que as pessoas forem reconhecendo que difícil é manter esse modelo entediante, indigesto, quando for se reconhecendo que você precisa praticar um outro modelo diferente, eu acho que as coisas vão acontecer e uma nova mudança vai acontecer. Nossa, lembrei a música. Glaucia, eu queria, na verdade, agradecer a primeira parte. Você que está vendo a gente, nós teremos uma segunda parte, estamos gravando a segunda parte, que será publicada logo na sequência dessa primeira parte. Não perca, quer dizer, é legal assistir as duas partes, porque vocês terão uma noção mais exata desse processo de exclusão a partir da perspectiva da Glaucia, a partir da perspectiva do podcast Educação em Sociedade. Então não perca em breve a gente volta com uma segunda parte do tema educação, do tema inclusão. Eu também agradeço muito a você, Lupe, por toda essa elaboração, o pessoal que fica aí nos bastidores nos ajudando. A Débora, querida, e as pessoas que nos assistem. É uma honra poder trocar uma ideia, poder apresentar a nossa ideia.